Olá, estamos ao vivo. Será que agora eu pego gosto por fazer live aqui no Instagram, né? A gente só faz lá no YouTube, só o Clube do Livro, só a gente faz mais live por lá mesmo, né? Numa dessa eu tomo gosto de fazer por aqui, a gente se encontra mais no Instagram. Vocês gostam de live aqui? Preferem lá no YouTube? Me contem aí como é pra vocês. Vocês costumam, né? Acompanhar lives aqui, ou se não, se é meio incômodo pra vocês. Depois me contem aqui nos comentários também, quem for ver a live depois, que eu quero saber, né? Quero que fique bom pra vocês, porque eu acho que é um canal interessante também, né? Bom, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, conversar, né? No nossa live de aquecimento para a mentoria TCC 4.0. A ideia dessa semana é justamente nós trabalharmos alguns temas que são centrais nos módulos da mentoria, de uma forma aberta aqui para todos, né? E de uma forma preparatória, né? Para aquecer mesmo quem vai participar da mentoria, né? Os assuntos também da mentoria, mas é óbvio, né? Fica o conteúdo aí aberto para todo mundo. Essa é a nossa principal intenção também, né? Tá ótimo aí, Enio? Legal, legal. Vamos fazer mais vezes, então. Acho que o pessoal vai gostar. Vamos trocar uma ideia hoje sobre algumas observações a respeito de alguns fundamentos da TCC, mas não de forma apenas teórica. Como sempre, quero desafiá-los a pensar nesses princípios na perspectiva da prática clínica, né? E a TCC, ela tem muito essa característica. Todo o fundamento teórico dela, ele não é apenas ali para ser reflexivo, teoricamente estabelecido, né? Mas ele serve como diretrizes, evidentemente, para a prática. Só que a grande dificuldade, muitas vezes, está nesta articulação, nesta interpretação, neste encaixe, né? De como a teoria da TCC de fato impacta o nosso dia a dia, o nosso posicionamento com o paciente ali na prática, né? E é isso que eu quero estimular vocês a desenvolverem efetivamente. A aplicação da teoria, que vocês têm acesso aos livros, né? E isso é evidente, mas a parte prática, né, dessa aplicação, de fato, requer treino, né? Treino de habilidades específicas, habilidades clínicas, para que a gente consiga entender o que o paciente tem, para que a gente consiga entender como nós podemos ajudar, como nós podemos intervir com este paciente por meio dessas habilidades que nós precisamos desenvolver, estar atentos quando não desenvolvemos, né? Quando não estamos com ela de fato bem desenvolvidas. E aí eu fico até vendo a angústia de muitos, né? Hoje eu perguntei na caixinha sobre qual a dificuldade clínica que você está enfrentando no momento, que você precisa superar. E uma imensa parte das respostas vieram justamente contando sobre a insegurança. E aí menciona algum aspecto da clínica. Eu tenho insegurança sobre como manejar o paciente que é muito prolixo. Eu tenho insegurança a respeito de pensar que sou incompetente. Eu tenho insegurança por não saber planejar o tratamento. E aí vejam que a gente tem dois aspectos, né? A gente está falando de duas coisas diferentes aqui. Um é a insegurança. Então, às vezes, a pessoa se queixa mais pelo desconforto da insegurança do que, de fato, ter um olhar de resolução para aquilo que está mantendo, né, essa insegurança. Porque a insegurança, simplesmente por ela, só aquele desconforto da novidade, né, de você estar iniciando em uma atividade que ainda não tem muita prática, ou a própria novidade que cada paciente traz, né? O desafio que cada paciente traz, e você ter uma dose de insegurança, você sentir a insegurança, não tem problema nenhum. Agora, o complicado é quando essa insegurança está entrelaçada com, de fato, algum déficit importante da tua formação, das tuas competências, né? Então, o problema não é a insegurança que você sente em relação ao plano de tratamento. Muitas vezes você não sabe fazer o plano de tratamento, né? Então a insegurança, óbvio, coitada, é inevitável. Então a gente não vai precisar lidar especificamente com a insegurança, porque ela não é um problema. A gente precisa ter o foco claro de qual habilidade precisa ser resolvida, né?
E os fundamentos da TCC, né? Veja que a gente já está conversando sobre o tema da aula. Os fundamentos da TCC falam justamente sobre isso, você conseguir utilizar a base teórica para resolver problemas na clínica, né? Tanto problemas específicos com relação à queixa do paciente, mas principalmente sobre as diretrizes que vão orientar a sua conduta clínica, né? Então isso é bem importante. Me mandem aqui no balãozinho, esse balãozinho com ponto de interrogação, se vocês têm perguntas a respeito desses fundamentos. E quando eu digo fundamentos, gente, eu falo desde aqueles princípios do tratamento, falo sobre o modelo cognitivo, falo sobre conceitualização cognitiva, né? Toda essa base mesmo que é o coração, que é o centro, né? Então a gente fala em fundamentos, às vezes pensa só num aspecto quase que histórico da TCC, assim, sem muita vinculação com a prática, né? E não é nada disso. Os fundamentos da TCC é o que eu falo, né? A base, o arroz com feijão, ele não é considerado base por ser inicial, por ser básico, por ser fácil, não, mas porque ele é fundamental. Ele é o centro mesmo da TCC, né? Vou colocar o óculos aqui que daí eu consigo ler melhor. Oi, quem deu oi? A Mônica. Bem-vindos, olá. Podem comentar, tá, gente? Que daí eu tô olhando aqui, não vou fechar, não. Tá tudo certo. Que bom tê-los aqui. Fala sobre o modelo cognitivo. Explica e conceitua, por favor. Vou fazer isso em 6 aulas lá da mentoria, né? Essa é a grandeza, no mínimo, né, ali. Mas vou tentar trazer algumas ideias do que precisa ser observado. Pode deixar. Mas de fato é algo extenso, né? E eu digo para vocês, gente, às vezes o pessoal fala assim, mas eu já vi a aula sobre conceituação. Ué, você acha que você já sabe tudo sobre conceituação porque você viu uma aula, né? E às vezes nós temos uma impaciência nossa de pegar o assunto e digerir, repetir, aprofundar, ler novamente, ouvir novamente. É essa impaciência que mantém o conhecimento raso muitas vezes. Porque você pensar, já li o TCC Teoria e Prática, pronto. Já vi uma aula sobre isso, ponto. Já vi uma resposta na caixinha sobre isso, já sei tudo. E não é assim, né? Não é assim mesmo. Então, sejam pacientes, pessoal. Sejam pacientes, porque essa é uma virtude que potencializa demais a nossa formação, né? Quem é paciente tem aquela diligência com os conteúdos, no sentido de olhar de novo, e eu vou descobrir mais alguma coisa, eu vou ter um olhar mais aprofundado em relação a isso. Isso é o que faz a diferença na sua formação, né? E aí a gente deixa a concorrência aí apressadinha, né? Querendo só passar o olho e achar que já sabe tudo, porque, de fato, o conhecimento vai ficar raso, e possivelmente, né, as intervenções serão igualmente supérfluas, né? Bom, se nós pensarmos em princípios da TCC, qual é o primeiro princípio que foi estabelecido, né? Quando a Judith e o Ironbeck foram lá, vamos fazer uma lista de princípios? Vamos. O que a gente concorda que é o primeiro princípio da TCC? Alguém sabe? Né? O primeiro princípio que eles colocaram, eu até coloquei ali para ler do jeito que eles colocaram aqui, ó. Os planos de tratamento na TCC estão baseados em uma conceitualização cognitiva em desenvolvimento contínuo, né? Então, o plano de tratamento, toda a sua intervenção, ela estará fundamentada em uma conceitualização cognitiva que é feita uma vez, que eu só faço uma vez, que eu só faço lá no começo? Não. Em desenvolvimento contínuo, né? Então, veja quantas vezes eu vejo o pessoal querendo já fazer a intervenção com base naquela queixa bruta. O paciente traz a queixa principal, aí já vai lá o pessoal, a Joaninha, né? Gente, como é que faz para intervir naquela situação? Como é que faz para intervir quando o paciente tá brigando com o chefe? Como é que faz para intervir quando o paciente quer engravidar e perder o neném? Como é que faz? Você está querendo intervir na situação, queridos. Isso não é o nosso escopo de trabalho, nós mudarmos a situação para o paciente. Né? Nós de fora intervirmos na situação dele. Não é a nossa função, né? Nós não temos esse alcance. Então, o que nós precisamos entender é que o nosso material de trabalho,
é a relação do paciente com esta situação, né? E os impactos que essa relação teve, tanto no próprio ambiente quanto para o próprio indivíduo. E como é que nós estudamos a relação do paciente com a queixa que ele traz? Fazendo a conceituação. Entendendo quais são os elementos do funcionamento deste paciente que estão envolvidos nesse imbróglio, né, que ele não está conseguindo resolver. Então veja, o paciente não foi buscar terapia especificamente porque ele está passando uma situação de luto. Né? Não tem uma relação de causalidade. Todas as pessoas que passam luto precisam de terapia. Não é verdade isso, não tem fundamento nenhum. A imensa maioria das pessoas que passam por situação de luto não precisam buscar terapia, né? Ainda bem. Então, não é porque uma pessoa veio relatando uma situação de luto que você já... Ah, não, então eu já sei o que eu tenho que intervir. Ah, então como é que eu vou intervir na situação de luto? A situação de luto do paciente nos traz um indicativo do que precisa ser avaliado na relação do paciente com esta situação. Então, como é que ele está vivenciando esse luto? Quais são os obstáculos que esse paciente enfrenta que de fato não está ajudando a manter a sua funcionalidade, né, o seu manejo aí com as emoções, ainda que sejam desconfortáveis, enfim. Quais são os obstáculos? Então, por exemplo, numa situação de luto, pode ser que tenhamos um paciente que tenha crenças, né, pensamentos bastante inflexíveis interpretando essa situação. Você já viu pacientes assim, né, que eles falam assim, a minha vida acabou também, eu não vou mais conseguir viver sem a pessoa, eu não vou resistir, eu vou morrer junto, tudo acabou pra mim. Então a gente observa que são pensamentos, claro, permeados de muita dor, né? E a gente compreende que é condizente com o contexto, mas que são pensamentos bastante inflexíveis, né? Ou assim, imprecisos de fato. Na maioria das vezes, né? Quando isso está associado a uma disfuncionalidade, a gente observa que tem um quadro ali que precisa de intervenção, né? Pensando num paciente que chega na terapia em razão deste sofrimento que ele já não consegue mais manejar, ok? Porque a gente também entende que não existem regras rígidas de como ter que reagir a um luto, né? E que se de fato ele apresentar um pensamento assim, não necessariamente quer dizer que ele precisa de terapia. A gente precisa considerar o contexto todo, né? Dada essa observação, pensando em um paciente que de fato veio buscar terapia, está em um quadro disfuncional com intenso sofrimento e ele apresenta esse tipo de pensamento, então nós podemos pensar que existe um elemento cognitivo a ser trabalhado dentro da condição do luto. Outro paciente pode ter, ou este mesmo paciente pode ter, além da questão cognitiva, pode ter uma dificuldade de manejo com as emoções. Então, por exemplo, é um paciente que passou a ficar cada vez mais agressivo, mais irritado, mais impaciente, já não quer que as pessoas demonstrem que se importam com ele, se preocupam com ele, porque ele reage já agressivamente, já tem raiva muitas vezes de coisas que remetem à pessoa que perdeu, enfim. Tem uma dificuldade de manejo com as emoções desconfortáveis. Aí isso nos indica para intervenções direcionadas a este elemento. Outros pacientes ainda podem ter dificuldades que repercutem no seu comportamento, pacientes, por exemplo, em situação de luto, que tendem ao isolamento, passam a ter a sua rotina alterada em razão dessa situação. Então passam a não resolver mais problemas, passam a deixar as coisas acumularem, passam a a ter um descuido em relação ao próprio ambiente que vive, a si mesmo, né? Então tem uma questão ali ambiental, né, prejudicada em razão dessa situação. Então veja que aí quantas informações a gente já desdobrou daquela queixa inicial que é a situação de ter perdido alguém importante, né? E aí, conforme cada situação se apresenta para cada paciente, nós vamos então ajustar, adaptar o tratamento ao indivíduo, porque este é, um outro princípio também, né, que
o quarto princípio ali que a Judite colocou, a TCC é culturalmente adaptada e adapta o tratamento ao indivíduo. Né? Então, nós temos que ter muita clareza disso. Como é que nós vamos intervir em situação de luto do fulano? Porque depende de como é que o fulano está vivenciando esse luto. E como é que nós fazemos para descobrir isso por meio da formulação do caso, né, da conceitualização cognitiva. A conceitualização cognitiva é o termo, né, que o Beck e a Judith Beck mais utilizam quando a gente compreende nessa descrição do caso. Outros autores falam em formulação do caso, incluindo alguns outros elementos mais amplos também, que inclui, né, está dentro da formulação de caso, a descrição do perfil cognitivo ali, né, com as informações descritas ali na conceitualização também, tá? Então, isso é muito importante nós observarmos, que de fato a vivência que a pessoa traz é que vai nos direcionar para como intervir, né? Deixa eu ver aqui vocês comentando. A Luzia falou: paciente que finge que não aconteceu, tenta não lembrar. Quando lembra, assumindo que de fato aconteceu, briga com Deus e o culpa, mas depois finge novamente, passa quase um mês bem e depois chora. Veja que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente atribui fingimento ao paciente. Por quê? Porque nós não temos acesso 100% aos processos internos que o paciente vivencia nas suas situações, seja de luto, seja quaisquer queixas, né, que o paciente traz. E se ele tenta reagir, né, ou se ele está ali funcionando, ou seja, interagindo nas suas obrigações, na sua rotina, no seu compromisso, isso também não é sinônimo de que ele não está sofrendo. Né? E que aí os familiares olham, nossa, mas ele não tá nem aí, por quê? Porque ele tá lá cortando grama. Gente, essa é uma análise muito simplista da situação, né? Esse é um ponto. Segundo ponto é, como eu falei, não existe um protocolo de como é que as pessoas têm que reagir nas situações, principalmente de luto. O certo é que ele chore 5 semanas, depois pare de chorar, e aí depois consiga falar da pessoa, depois que ache bom e que ponto acabou. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os negócios das fases lá do luto, como se fosse assim algo que de fato é tão sistemático, né? A organização dessa vivência não é exatamente tão didática assim quanto a gente lê no livro. Então a gente também tem que tomar cuidado em relação a isso. O luto é feito de fases no sentido de etapas, né? Assim, de períodos. E que esses períodos eles podem acontecer e podem acontecer de novo. Pode ser que eu esteja com raiva hoje, amanhã eu tô bem, pode ser que eu esteja com mais saudade hoje e amanhã um pouco menos, que no outro dia eu consiga me alegrar mais. E isso quer dizer que eu tenho emoções, pensamentos, né, como qualquer ser humano, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz essa avaliação, tentando encaixar o paciente em um formato do que ele deveria ou não fazer, principalmente em situações de luto, né? Então, esse é um belo exemplo, né, que nós podemos tomar justamente para compreender esses fundamentos da TCC, né? Vejam como é uma riqueza de informações, de contexto, de detalhes, de valores pessoais que cada paciente traz. Como é que eu vou dizer para o meu paciente que ele tem que reagir de determinada forma em diferentes situações, né? Principalmente eu aqui de fora, olho a situação de fora e falo, não, você tem que fazer assim, né? Independente de situação de luto ou outras, né? Vejo, sei lá, conflitos conjugais, daí eu fico determinando quando que tem que separar, quando que não tem que separar, quando que tem que tentar mais um pouco, quando que eu acho que já passou do limite, né? Eu achando. Veja, ali o princípio nenhum da TCC está falando que é a interpretação do terapeuta que faz parte da conceitualização. Tem algum quadradinho ali no diagrama, assim, qual é a interpretação do terapeuta sobre as decisões, sobre o objetivo que tem que ser tomado?
Não tem, gente, porque a gente influencia tanto, a gente não aguenta, né? A gente não consegue segurar dentro da nossa boca, dentro do nosso peito aqui, né? Essa indignação, às vezes, pelas situações que o paciente vivencia, né? A gente acaba misturando as coisas. Então, a gente precisa entender qual é a nossa função no empirismo colaborativo, que é mais um princípio da TCC. A contribuição que nós fazemos ali quando a PADESC ilustra, né, as duas mãos que estão sendo dadas, a nossa parte aqui, ela é a de fornecer o fundamento técnico, científico, né, profissional para a demanda do paciente, para que aí juntos possamos trabalhar, né? Claro que dentro desse escopo técnico, científico, está também igualmente importante a relação terapêutica. Mas a relação terapêutica, que também é um princípio, aliás, é um segundo princípio ali da TCC, eu estou falando fora de ordem, mas estou citando todos eles, a relação terapêutica não pode ser uma justificativa para você adentrar em aspectos da vida do paciente que não são próprios para você, para mim, né? Para o profissional. Ah, não, eu tenho que ter uma relação terapêutica. Aí você começa a se meter em tudo que é assunto, começa a dar opinião, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que você acha que é reforçador para o paciente ou não, né? Então você tem que fazer isso para você se sentir bem, você já vai falando que ele não tem que fazer para que ele se sinta bem, se sinta mal, né? Então nós precisamos ter muita clareza. Veja, e se eu não tenho clareza desse princípio, que a TCC requer uma aliança terapêutica sólida, eu deixo de prestar atenção sobre qual de fato é a minha função na relação terapêutica, na aliança terapêutica sólida. Eu começo a confundir as coisas. Então, quem confunde as coisas ali na relação terapêutica já está deixando de cumprir um princípio da TCC. Talvez por desconhecimento, talvez por falta de repertório para fazer o que deveria estar sendo feito, e aí fica perdido ali, começa a fazer intervenções sem sentido, né? E isso acontece muitas vezes, eu vejo muito isso acontecer. Ah, por que você falou dessa? Ah, porque eu não sabia direito o que eu tinha que falar, então daí eu fiz isso. Poxa, não é mais coerente você então buscar o que de fato tem que fazer, ao invés de preencher com qualquer coisa a intervenção? Então nós temos que ter responsabilidade. Então falamos ali sobre esse contexto da conceitualização que nos ajuda a traçar de fato, né, esclarecer um mapa de como vai ser a intervenção com esse paciente, porque a gente deixa de fazer uma intervenção baseada na situação a ser resolvida, mas consideramos de fato a demanda deste paciente se relacionando com esta situação, com esta queixa, né? Falamos sobre a aliança terapêutica sólida, falamos sobre a colaboração, né, o empirismo colaborativo também. Um ponto que eu queria trazer, né, também é sobre a TCC ser educativa, mais um princípio aí que a TCC traz também, né? Nesse aspecto, aqui vem mais responsabilidade pra gente. Então, cada princípio, gente, é uma responsabilidade nossa em desenvolver habilidades para que esse princípio exista na prática clínica. Essa é a nossa função, trazer da teoria e cultivá-lo na prática, né? E esse aspecto da psicoeducação, da TCC, é uma imensa responsabilidade nossa, porque veja, além de eu conhecer a teoria, de eu ter que estudar para eu saber a teoria, além de eu conseguir desenvolver habilidades que me permitam praticar, articular esta teoria com a prática, mais um conjunto de habilidades aí. Além disso, eu tenho que ter habilidades que me façam educar o meu paciente naquilo que ele precisa ser educado. E isso desde o seu diagnóstico, de como o tratamento, a proposta do tratamento, as estratégias de intervenção, a condução, né, a execução dessas estratégias também, não só a seleção dessas estratégias, mas a execução também. Então eu preciso também desenvolver habilidades para me ajudar a me fazer ser compreendida por este meu paciente. Né? A parte educativa da TCC propõe este desafio também.
Por exemplo, né, quando a gente fala de psicoeducação, a gente já vai direto para a psicoeducação do modelo cognitivo, que é, assim, fundamental nas intervenções, né? O paciente ele precisa entender como aquela queixa que ele traz se traduz, né, é descrita, é observada pela perspectiva do funcionamento cognitivo deste paciente. E como nós fazemos isso? Ana, eu tenho um slide lá que eu uso mesmo para todo mundo. E daí eu explico a teoria e ponto, né? Mais uma vez, cuidado, né? Porque nós precisamos adaptar o tratamento ao indivíduo. Será que todos os pacientes têm facilidade para compreender através desse recurso gráfico? Será que existem pacientes que é necessário utilizar algum recurso gráfico para que então ele entenda? E mais, será que eu estou sendo mais teórica do que prática com o meu paciente? Como assim? Às vezes eu estou explicando só a teoria, mas eu não ajudo o paciente a identificar neste funcionamento dele, na queixa que ele traz, os princípios teóricos, né? Em supervisão já tive uma aluna que falou assim: nossa, Ana, eu estava lá empolgada na psicoeducação do modelo cognitivo e eu tinha preparado. Ela falando isso com bom humor, né? Uma pessoa maravilhosa e num processo lindo de crescimento, né? Mas ela estava falando dos atendimentos dela, que ela tinha preparado um super material do modelo cognitivo e ela achando que estava ali apavorando na explicação com o paciente, né? E ao final o paciente falou assim: tá, eu entendi, mas o que tem a ver com as coisas que eu te falei, né? Com o que a gente estava conversando? Não, isso aí eu entendi, né? Que faz parte do teu trabalho, a tua teoria, mas o que tem a ver? O paciente não fez sequer ideia, né? Do por que cargas d'água ela estava falando, né? Sobre isso. Então, gente, olha que complicado, né? A gente não tá ali para dar aula para o nosso paciente, né? A Cláudia colocou: esclarece o que é chamado modelo cognitivo. O modelo cognitivo é ali a ideia inicial, né, da TCC, que sustenta o princípio da TCC, que entende justamente a importância da interpretação que nós fazemos das situações, né, e que essa interpretação que nós fazemos das situações é que se interrelaciona com a forma que nós reagimos, com as nossas emoções, os nossos comportamentos, as nossas reações fisiológicas. Então, é isso que nós estávamos até agora falando basicamente do modelo cognitivo, né? Que não é a situação especificamente, como eu exemplifiquei, a do luto, a da briga no casamento, a da dificuldade no trabalho. Não é a situação especificamente que causa a minha dor, a minha dificuldade, os meus obstáculos, né? Não tem uma relação de causalidade. E isso é muito claro a gente observar, porque senão todas as pessoas que passassem por aquelas situações teriam exatamente as mesmas reações. E não é isso que a gente vê, não é verdade? Cada situação que acontece, as pessoas vivenciam de maneiras completamente diferentes, algumas semelhantes, mas enfim, mas a maioria vai ter uma reação individual, com características, intensidades, formas específicas de reagir. É isso que a gente precisa descobrir. É isso que o modelo cognitivo nos alerta. Veja, não é a situação especificamente que é o grande problema aí, por mais complicada, trágica, triste que seja, né? Mas o nosso material de trabalho não vai ser em modificar a situação. Como eu falei, não está ao nosso alcance, né? Vai ser justamente entender como a pessoa se relaciona, como ela está respondendo a esta interpretação que ela fez da situação, né? Então o modelo cognitivo fala exatamente sobre isso. E a cada queixa que o paciente nos traz, nós vamos ter que ajudá-lo a compreender este funcionamento, né? Que entre a inter-relação entre o pensamento, as emoções, o comportamento e situações fisiológicas diante de uma situação que ele traz. E quando o paciente começa a compreender isso, é como se nós dessemos para o paciente a possibilidade, né, a esperança
de fato, de fato ele pode construir desdobramentos diferentes, né? Está ao alcance dele manejar os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos, para que então ele responda melhor às situações. Veja como é muito difícil, seria muito difícil, muito pesado, se nós realmente dependêssemos apenas das situações para estar bem ou não. Porque, veja, situações são aspectos que estão muitas vezes completamente fora do nosso alcance, não é? Envolve fatores que a gente não tem controle sobre todos eles. Então seria lamentável se nós dependêssemos de ficar bem, né? Se a nossa saúde, o nosso bem-estar dependesse exclusivamente das situações acontecendo. Então eu preciso de só coisas boas acontecendo na minha vida para que eu esteja bem. E tem muitas pessoas que vivem nessa perspectiva, né? Quando chega uma situação difícil, pronto, já não sabe mais lidar. Por quê? Porque a situação está ruim, né? Então é como se ficasse na dependência das circunstâncias, das contingências apenas, como se não houvesse, né, uma forma de se relacionar, de interagir com essas circunstâncias, e que como se não houvesse a possibilidade de eu, né, com os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus comportamentos também interagir nessa situação, e essa situação também modificar as minhas perspectivas, a minha forma de reagir, de me comportar, enfim, né? Existe uma interação com cada situação. E é isso que o modelo cognitivo nos faz compreender, tá? Tô vendo aqui, parou de... Eu tenho que ficar colocando o dedo aqui para subir os comentários, não tava rodando mais. Aí voltou a rodar. Aí, agora sim. Então, vejam que esses fundamentos, eles são extremamente práticos. Eles ditam diretrizes para a nossa prática clínica, mas a gente precisa compreendê-los de fato para que então saibamos aplicar. Sim, gente, todo o conteúdo que eu faço, eu sei que às vezes vocês estão aí, né, outros acabam apagando conteúdo, vocês me perguntam muito, isso vai deixar gravado? Gente, eu sempre deixo gravado. Eu nunca produzi nenhum conteúdo aberto que eu tenha apagado, tá? Então, live, aula no YouTube, tá tudo sempre disponível para vocês. Vocês me perguntam muito isso, né? Sei que talvez não seja comum o pessoal deixar gravado, mas aqui a gente sempre deixa gravado tudo, tá? Tudo que é feito aberto sempre fica disponível para vocês acessarem sem limite de tempo, a hora que vocês quiserem acessar. E eu vou pegar também e vou jogar lá no YouTube, né? Porque às vezes você quer assistir lá, fica mais legal. Ok? Então, são 14 princípios, na verdade. Aqui a gente comentou alguns deles, os que são bastante centrais. Na verdade, são 14, né? E cada um desses 14, eles se integram, né? Eles estão conectados, eles contribuem um com o outro, se a gente souber interpretá-los, né? Se a gente souber, de fato, entender a prática desses princípios, né? Na mentoria a gente vai trabalhar um módulo inteiro a respeito dos fundamentos da TCC, entendendo justamente esse aspecto prático, né, dos princípios da TCC, para que a gente depois venha para estudar as estratégias de intervenção. Aí sim vamos falar de estratégias de intervenção, que vai ser o tema da live de amanhã. Mas observem que é uma cilada você tentar partir para as técnicas sem que você conheça os fundamentos da TCC. Ana, isso acontece na maioria das vezes. Eu vejo muitos colegas sofrendo, tentando partir da queixa principal para a técnica. O que é TCC? É um amontoado de técnica. Por quê? Porque eles ouvem o paciente trazendo a queixa e já querem qual que é a melhor técnica. Como é que eu vou... qual material que eu trabalho essa técnica? Gente, não se estruturou, né? Não se conceituou, não se formulou o caso, não se praticou o empirismo colaborativo, não se solidificou a aliança terapêutica antes, né, de fato intervir, não se fez a psicoeducação do modelo cognitivo, do diagnóstico do paciente,
Né? A psicoeducação, se você quer uma técnica para qualquer coisa, comece pela psicoeducação, por favor. Né? Aprenda a fazer psicoeducação, porque ela é o começo de toda a intervenção que nós fazemos dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, o paciente ele vai precisar entender o modelo cognitivo pela perspectiva da sua vivência, dentro do seu contexto, dentro daquela queixa que ele está trazendo, para que só depois ele consiga intervir, né? Modificar, vai ali mudar os seus pensamentos, as suas emoções. Poxa, às vezes a gente está requerendo que o paciente dê resultados em técnicas que modificam pensamentos, mas a gente não teve a bondade de prepará-lo para isso. Ele não faz nem ideia do que é modelo cognitivo e você já está querendo que ele mude o jeito de pensar. Né? Então, aí você fica desanimado porque o paciente não responde, ele está estagnado. Né? Sim, você foi direto já enfiando goela abaixo, técnica nele, dando lá trocentas colunas do RPD para ele preencher, e eles querem entender o que raios é aquilo. Né? Então, a gente tem que cuidar, porque esse é o nosso trabalho. Né? A gente não pode querer que o paciente dê resultado sobre aquilo que é a nossa obrigação de conduzi-lo, né? Nesse aspecto teórico. É claro que ele pode ter resultados por N outros fatores, confundidores, enfim, mas naquilo que depende pela via da técnica, é nossa função conduzi-lo. Né? A gente fica esperando que o paciente dê um resultado, mas a nossa parte não foi bem feita, não foi bem conduzida, não foi conduzida de uma forma clara. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Obrigada, Gisele, pelo carinho. Imagina, bondade sua. Assisti hoje no seu canal do YouTube sobre eles, os 14 princípios. Olha aí, ó. Siga um exemplo da Fátima, ó, que maravilha. Né? Indo na base, né? No arroz com feijão, gente. Sustenta. Resolve muita coisa. Resolve muita coisa mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as perguntas que vocês colocaram aqui. Uma ligação aqui. Deixa eu ver as perguntas. Ótimo. Olha, vocês comentando, né, sobre essa dificuldade em relação à conceituação, o modelo cognitivo também, né? Mas o caminho é esse, gente. Nós primeiro conhecemos a teoria, sabemos, e como eu falei lá no início, ter a paciência, a tranquilidade de digerir aquele conteúdo, de ler de novo, pesquisar mais uma fonte, ler aquele texto novamente. Eu entendo que é angustiante a gente saber que tem um mundo de coisas para estudar, mas aí o pessoal passa batido em todos os conteúdos, assim, daí você acaba que não fica sabendo nada sobre nada, né? Você passa tão corrido nas coisas que não aprofunda em nada. Então, gente, calma, tenha tranquilidade. A gente vai ter que estudar a vida inteira. Isso é fato. Às vezes me perguntam, nossa, Ana, você está fazendo o clube do livro do DSM, meu Deus, imenso. Ué, você não vai ter que estudar? Se eu fizer um de 3 capítulos ou de 300, daqui a um ano eu vou ter que estar estudando alguma coisa, seja o DSM ou não. Não é verdade? Se eu tenho essa compreensão, eu tenho a tranquilidade de digerir os conteúdos, né, de não ser tão reativo assim, e aí isso me dá condições de ir aprofundando o meu conhecimento. Eu vejo que muitos já leram sobre o modelo cognitivo, já leram o princípio, mas não aprofundaram nada. Tem meio milímetro ali, né? Às vezes tem assunto que você estuda por uma resposta na caixinha do Instagram, esse é o teu conhecimento do assunto. Gente, não dá. É nosso material de trabalho, né? Às vezes a gente é muito mais crítico com outros profissionais, a gente espera, né, que eles tenham estudado mais profundamente e às vezes a gente não tem esse mesmo critério com a gente. Esses dias eu vi o Wesley, né, eu gosto bastante dele, e ele fez uma pergunta assim, né, ele falou assim, você confiaria a um médico para operar
a cabeça do seu filho, se você soubesse que esse médico estuda ou estudou medicina o mesmo tanto que você estuda psicologia, você confiaria o seu filho para estudar, para ser operado por esse profissional? Né? Então é uma pergunta assim bem desafiadora que você fica, caramba, né? Não vou ser reativa e responder isso tão imediatamente assim, sem antes rever de fato como eu estou tratando, né, a minha formação, com a seriedade, com a preocupação de aprofundar o conhecimento, de solidificar o conhecimento. E isso a gente faz repetindo, praticando, estudando de novo, né? E não só passando desesperadamente. E é por isso que aí, fechando também com o assunto que a gente começou, né? A gente não fica com tanto medo de se sentir inseguro em relação a alguma coisa. Eu tenho insegurança sobre como fazer o plano de tratamento, eu tenho insegurança sobre como executar a estratégia. Porque veja, se daí eu vou aprofundando o meu conhecimento e eu aprendo, por exemplo, a planejar o tratamento, aí eu vou ter que lidar só com o desconforto da insegurança, daquilo que é novo, que eu estou praticando. Fica muito mais fácil de manejar. Porque daí é só uma emoção desconfortável. Né? Não é a emoção desconfortável, mas de fato a falta de conhecimento. Aí, claro que fica pesado. Né? Você não sabe o que fazer. E aí sim, a insegurança fica quase que insuportável, porque ela não tem o fundamento ali do conhecimento, né? Do que você de fato precisa fazer. Entende? Como lidar com a insegurança, então? Ajude a insegurança a, de fato, ser um problema exclusivo, né? Resolva os outros problemas de conhecimento, de habilidades, de capacidade, porque daí você sentir insegurança, gente, não tem problema nenhum. Né? Você percebe aquele desconforto, por vezes aquilo até te dá uma certa adrenalina de atenção, né? De você ficar atento ali, porque é só a insegurança. O restante você sabe o que fazer, você sabe como conduzir, você sabe, né? Mesmo com aquele frio na barriga da insegurança, você vai executar. Então vamos dar uma força, né, para nossa insegurança aí, resolvendo questões que a gente pode desenvolver em termos de habilidades, de competência, de aprofundamento do conhecimento. Então, se você está inseguro por causa do plano de tratamento, então estude mais profundamente sobre como executar planos de tratamento. Veja a prática de outros profissionais. Busque supervisão naquele aspecto. Faça e reflita sobre o que você fez. Pergunte assim, como é que eu posso melhorar? Que mais que eu posso ver aqui? Assim a gente vai aprofundando o conhecimento sobre aquilo. Não adianta só eu ler um capítulo que fala sobre o plano de tratamento lá no livro da Judite e achar que eu já sei tudo sobre aquilo e daí ficar angustiado. Mas eu fico inseguro porque eu não sei. Sim, mas você não sabe mesmo. E aí, claro que você está inseguro, né? E aí, o que pega mais é você não saber do que de fato é insegurança. Aí põe a culpa na insegurança, coitada, né? Não, é porque você não sabe mesmo fazer o negócio. Então, claro que daí a insegurança é um problema potencializado, né? Então, convido vocês a vir na mentoria para a gente trabalhar esses aspectos teóricos de forma prática, né? E com a oportunidade de aprofundarmos mais esse conhecimento, para que daí então estejamos mais bem preparados ali na frente do nosso paciente. Certo, gente? Muito bom. Amanhã vamos ter live daí sobre as estratégias de intervenção, né? Então aí já falamos ontem sobre avaliação diagnóstica, hoje sobre o modelo cognitivo, a conceitualização, para daí intervir. Né? Esse é o caminho, gente. Esse é o caminho. E esse é o caminho que nós fazemos na mentoria também. Cada tema das lives é o tema de um módulo da mentoria. Então, a gente tem aulas dentro desse tema para você aprofundar. Viram como a gente aprende muito mais do que TCC na mentoria, né? Então, tá certo. Quero agradecer aí a presença de todos. Muito obrigada. Obrigada também quem vai assistir depois. Deixe seu comentário aí. E a gente se vê amanhã às 5h30 de novo aqui no Instagram, tá bom? Beijo pra todo mundo. Tchau.